terceiro, ele fala, por exemplo, ó, anexos, reduções da base de cálculo. Tá? Aí ele vai trazer aqui os tipos de produto que estão sujeitos a anexo. Então, assim, isso aqui é só um anexo, tá? Então, olha o tamanho dele aqui, ó. Vou puxar, ó. Tudo isso aqui está falando, tá? É um anexo, deve ter uns 250 anexos. Tá? Só de anexo, ó, o regulamento do ICMS. Mas vamos lá, ó. Isso aqui ele está se referindo ao artigo 51 do regulamento. Então, lá no artigo 51 do regulamento do ICMS, ele fala que poderá haver situações em que a base de cálculo do imposto será reduzida. E esse anexo, ele fala quais situações. Tá lá no 51 ele fala que pode, aqui ele fala quais. Então, por exemplo, artigo 3º, cesta básica. Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas operações internas com os produtos a seguir indicados, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 7%. Tá? Aí ele vem falando aqui, ó, então, por exemplo, leite em pó, café torrado, óleos vegetais, açúcar cristal, alho, farinha de milho, pescados. Ou seja, tudo isso aqui são itens que compõem a cesta básica que terão a redução de base de cálculo do ICMS na hora que for calcular. Por isso que eu falei para vocês, haverá situações, em determinados casos, vocês vão olhar para uma nota, vai estar lá, valor dos produtos é 1. Base de cálculo vai estar menor. Por quê? Porque há essa redução da base de cálculo para que o imposto seja menor um pouco. Tá? Era só isso o que eu queria trazer aqui, para não ficar essa lacuna aí. Depois, é como eu falei, né, vocês terão disciplinas, tá, mais específicas, principalmente quem for da área contábil. Sistema de disciplina, né, para o pessoal que é da área contábil, que chama contabilidade fiscal. E vocês vão trabalhar com mais detalhes nessa questão de apuração de imposto, como é que funciona, etc. Tá? É só para a gente poder esclarecer aqui. Está esclarecido, Caio? Então, beleza. Agora eu vou compartilhar a tela do exercício que nós estávamos fazendo na aula passada. Pessoal, antes de eu dar sequência, eu já comentei algo com vocês. Vocês chegaram a baixar a HP no celular de vocês? Calculadora? Tentaram fazer alguma conta nela ou não? Tá, porque é o seguinte, tá? A gente vai entrar depois em alguns cálculos, assim, é nada muito mirabolante, pessoal, é assim, em tese, tá? Não é que eu vou ensinar vocês, depois hoje no final aqui eu vou compartilhar um link aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui, se eu tenho ele, eu devo ter. Onde é que tá? Pera lá. Estão me ouvindo? O negócio deu tilt aqui, ô louco. Ó, eu vou colocar aqui no chat, ó, um link que é que vocês vão ter acesso aí a uma HP pela internet, tá? Tá o link aí no chat. Se vocês clicarem, vocês vão ver que vai abrir um HP na tela de vocês aí. Ele é bacana para usar no computador, mas assim, se vocês estiverem no celular também é possível, ok? Muito bem.
Depois, no finalzinho da aula, a gente vai concluir isso aqui, depois eu ensino vocês aí como é que a gente manuseia ela, tá? Porque vai ter alguns cálculos aí. Não precisa se descabelar, assim, ai, meu Deus, mas depois você vai jogar isso numa prova, como é que a gente vai fazer, tal? Calma, calma, tá? O objetivo maior é que vocês entendam aí como é que significa, para que a gente vai usar esse negócio no processo de análise. Prova, depois a gente discute. Aliás, tá? A gente já precisa aí depois definir também algumas questões de atividades avaliativas, tá? Vamos falar disso também, se não hoje, amanhã, para poder tratar algumas coisas aí, para a gente ir esquematizando como é que serão as nossas avaliações. E tudo indica serão por aqui mesmo. Alguns professores devem ter falado com vocês. Nós não temos aí perspectiva de volta às aulas, né? Pelo menos aí num curto prazo, eu acho que não. Então, a gente já depois define, se não hoje, amanhã, tá? Uma questão para atividade inovadora, algumas coisas para que a gente possa ir compondo a avaliação intermediária para que isso não fique acumulado lá para o final, mas a gente acerta isso tudo. Lembrando também que essa semana, né, não sei se o pessoal lembrou, você está em uma semana de folga no JUT, nós estamos aqui repondo aquela semana que a gente acabou ficando sem aula lá, que foi a primeira semana que deu esse alvoroço todo aí, até que se definia até que ficaria a situação. Então, assim, essa semana, pelo calendário original da faculdade, nós estaremos uma semana aí de saco cheio, né? Bebendo, jogando, etc., lá no ginásio de esporte, mas estamos aqui. Então, vamos usar a semana até para poder praticar, né? Eu até postei um outro caso para a gente poder analisar. Está lá no ON, se a gente não fizer ele hoje, a gente faz ele amanhã, enfim, vamos aproveitar o tempo aí. Bebendo água. Até 8h20, né? Depois a Marília Mendonça vai tomar conta do negócio. Hein? Mas não boicote o professor da próxima aula, não, gente. Fica aqui, tá? Porque é triste. O professor, quando chega em sala de aula sozinho, já é complicado. Você imagina olhar para uma tela e não tem ninguém, né? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Se por um acaso vocês comentarem alguma coisa e eu não o ver no chat, me chamem no microfone, tá? Porque às vezes eu estou com duas telas aqui, mas às vezes eu não consigo acompanhar, né, as duas aqui olhando o chat ao mesmo tempo. Bom, esse aqui foi o caso que a gente começou a analisar semana passada, sobre os efeitos tributários da tomada de decisões. Então, assim, era um complemento, né? A gente já vinha analisando a questão de custo, depois trabalhamos aí com a situação da margem de contribuição, e aí acrescentamos os efeitos que os impostos terão aí numa tomada de decisão, tá? A gente separou o que era o custo fixo, o que era investimento, os preços de venda, quanto de imposto incidiria sobre essa venda, qual é a quantidade estimada de venda, tá? E aí determinamos, a gente tinha que fazer qual seria o lucro, né, o resultado médio mensal da empresa. Então, a gente fez aquela regrinha de estipular a margem de contribuição unitária do produto, preço de venda menos custo variável menos despesa variável, é igual a margem de contribuição unitária, e aí multiplicamos pela quantidade produzida. Disso foi subtraído os custos fixos e chegamos a um resultado. Tá? A nossa resposta para a letra A seria essa aqui, qual será o resultado médio mensal da empresa. Na letra B, nós devíamos estabelecer qual a quantidade de vendas por mês a empresa precisa garantir para não ter prejuízo, que é o ponto de equilíbrio. Tá? É uma quantidade onde eu atinjo, tá, uma situação de equilíbrio entre meus custos, minhas despesas e minhas vendas, ou seja, meu resultado é zero, próximo de zero. Então, nós chegamos aqui que essa empresa precisava vender, no mínimo, 16.459 unidades desse produto, para que o lucro dela, tá, fosse zero, para que ela conseguisse pagar as contas dela. Aí a gente fez um cálculo para saber se isso de fato daria certo. E de fato deu, tá? Porque com 16.459 unidades, a R$ 2,40 de margem de contribuição, ela chegaria a 39.501,60, menos 39.500 de custo fixo, sobraria para ela R$ 1,60, tá? Que é nada praticamente. Esse R$ 1,60 sobrou
em virtude desse arredondamento em unidades que a gente fez aqui, ó, para não ficar unidades quebradas, né, 0,33 unidades, a gente arredondou uma a mais. E aí sobrou R$1,60 aí, que no final de um mês isso é nada. Tá? A gente pode considerar como zero. Aí é o seguinte, existia uma pergunta que dizia aqui, ó, mantidas as médias de vendas estabelecidas pela empresa, após 12 meses, qual será a margem de lucro, a rentabilidade e o payback do investimento? Tá? Eu não lembro, eu não lembro o que foi. Foi a Paula, que vocês estão rindo da Paula, é isso? Que ela colocou um monte de mais aí? Vamos lá. Eu não lembro se eu comentei com vocês semana passada, eu perguntei isso, mas não lembro o que vocês me responderam. Esse termo payback aqui, ó, vocês chegaram a ouvir já? Não, né? Tá. Margem de lucro e rentabilidade, né? Que vocês estão vendo, acho que com o mar, é isso? Então, percebam que a gente está fazendo aí uma união de duas disciplinas. Eu espero aqui que a gente não confunda as coisas, tá? É um complemento aí para a gente poder seguir com a matéria. Se eu vou investir em algo, tá? Que é o que essa empresa está pretendendo fazer aqui, ó, vamos voltar lá. A empresa está iniciando a produção de uma nova linha de requeijão, ou seja, ela está investindo em um novo produto. Tá? Então, se eu estou investindo mais do que saber qual que vai ser o meu lucro, o quanto eu preciso garantir, tá? Eu preciso saber quais é a minha rentabilidade, o meu payback, etc. Então, muito bem. Nós estabelecemos aqui uma quantidade de vendas médias, tá? Ó, aqui, ó, estimativa de produção mensal, 20 mil unidades, tá? E aí, o que a pergunta aqui nos pede é o seguinte: mantidas as médias de vendas estabelecidas pela empresa, após 12 meses, qual será a margem de lucro? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, né, para saber a margem de lucro, é saber qual será o lucro, tá, dessa empresa após 12 meses. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Esse resultado que a gente fez aqui, ó, é para mês. Tá? A gente vai fazer ele bem semelhante agora, só que para um ano. Eu vou até copiar isso aqui para a gente não perder o esqueminha. Tá? Observe que os dados que estão aqui, ó, é tudo mês, ó. Ou seja, esses custos aqui também são mensais. Tá? Esse lucro aqui seria mensal. Tá? Na verdade, aqui a gente já chegou ao lucro, né? Como não vai mudar nada, se está dando R$8.500 por mês, a gente já pode fazer direto aqui 8.500 vezes 12. Mas para fins de cálculo de margem, tá? Para fins de cálculo de margem, se eu pegasse aqui, eu quero dizer o seguinte: se eu pegasse 8.500 vezes 12, daria o lucro anual, tá? Mas eu preciso comparar também o meu faturamento para saber a margem de lucro. Então, eu vou pegar esse esqueminha aqui, ó, vou copiar ele lá embaixo. Ó, aqui é o seguinte: se a estimativa mensal é de 20 mil unidades, a estimativa anual, então, é de 240 mil unidades. Tá? É 20 mil vezes 12. Ok? 240 mil unidades. E aí eu preciso saber qual que, ao longo desses 12 meses, qual vai ser meu lucro. Então, muito bem. Se eu vender o produto a R$12 e vender 240 mil unidades, vamos chegar aqui a 2.880.000.
Se o custo variável de um produto é R$ 6, nós vamos vender 240 mil, vamos chegar aqui em 1.440.000. 1.440.000. A despesa variável aqui, ó, ela é 30%, tá? Então, assim, a gente pode calcular 30% direto, tá? Lá do preço de venda. Ou poderia pegar aquele valor unitário também e multiplicar por 240. Tá? Mas como ele tem um percentual, eu prefiro jogar ele lá pela receita. Então, é 2.880.000, 30% disso dá R$ 864.000. E a margem de contribuição, então, será 2.880 de venda, menos 1.440.000 de custo variável, menos 864.000 de despesa variável, que é os impostos. Daria R$ 576.000. Se a gente pegar esses R$ 576.000 aqui e dividir por 240.000, nós vamos observar que vai dar R$ 2,40 de margem de contribuição unitária. Aquela historinha, né? Nós calculamos aqui, ó, a margem de contribuição era 2,40. Como tudo aqui é variável, tá? Isso aqui vai acompanhar. Eu posso vender a quantidade de unidades que for. Tá? Se o preço de venda não alterou, custo variável e despesa variável é a mesma coisa, tá? A margem de contribuição unitária, independente da quantidade vendida, será sempre a mesma. Tá? É o que vai dar aqui. Ó. Nós chegamos em 576.000, se dividir por 240.000 unidades produzidas, chega ao mesmo valor de 2,40. Tá? Ed, então por que você não pegou direto a margem de contribuição e já multiplicou por 240? Porque para fazer a margem de lucro, eu preciso do faturamento aqui, tá? Então, eu preferi aqui ser um pouco mais analítico no cálculo, tá? É só por isso. Aí é o seguinte, ó, nós teremos aí um custo fixo de 39.500 por mês. Então, deixa eu colocar ele aqui, ó, ele é 39.500 mês, 12 meses. Professor, Oi. você falou assim que se pegar 2.880.000 e dividir pela margem de contribuição, é isso? Não, aqui, ó, se você pegar esse valor que nós chegamos aqui, ó, R$ 576.000, e Hum, dividir por 240.000 unidades, você vai chegar naquela mesma margem de contribuição de 2,40. entendi. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para chegar nesse valor aqui, a gente poderia pegar 2,40 vezes 240.000, certo? Daria a mesma coisa. É que como a gente vai fazer a margem de lucro, e para fazer a margem de lucro eu preciso do faturamento, a gente fez o item aí, item aqui, é só por isso. Entendeu? Então, ó, 39.500 de custo fixo mensal vezes 12, nós vamos chegar em R$ 474.000. Logo, 576.000 menos 474 vai dar um lucro de R$ 102.000 no ano. Tudo bem até aqui?
um passarinho me contou que a presença de vocês também vai ser levada em consideração pela interação de vocês aqui, tá? Porque pelo log lá, pelo como vocês verificaram entraram pelo ON, tem lá os dados de vocês, eles vão considerar o log lá para poder ver se essa pessoa comentou, se a pessoa participou, tá? Porque às vezes vocês conectam aqui e vão assistir a Marília Mendonça, por exemplo. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Falando para as paredes. Entendeu? Então, por favor, não me abandone, tá? É... teve vez já de eu falar assim, fulano, ô fulano, daí a pouco a pessoa vem, ô professor, o cara estava jogando bola no quintal, escutou eu chamando, veio correndo aqui para poder responder. Veio até eu... Então não faça isso. Professor, Oi. não tô perto do computador para estar interagindo, porque eu coloquei logado na televisão, tá? Para poder escutar melhor, ver melhor a aula. Gente, eu tô brincando. Eu não tô perto do computador, eu mando foto até. Eu tô brincando, fica tranquilo. Eu acho que eles não vão... Já pensou o trampo que vai dar? Tô lendo 6 mil alunos, ela ficar pegando o log de cada um lá para poder ser doido. Mas assim, eu confio em vocês. Se vocês estão falando que tá indo, vocês não vão fazer essa sacanagem comigo, né? Nós estamos com adultos aqui, né? De, de logar aqui e sair, né? Pelo amor de Deus, por favor. Muito bem, ó. Vamos dar sequência aqui, tá? Ó, tivemos então a Vanessa. A Vanessa não comenta nada aqui. Aí você vai lá no story do Instagram dela, assim, mais uma aula que eu não entendo. Eu falei assim, ontem eu até falei, meu Deus do céu, será que foi comigo? Quem foi que postou ontem, né? Não foi daqui, foi alguém que postou, da outra turma. O pessoal, mais uma aula online que eu entendi necas. Eu falei, nossa, a aula era minha. Aí eu mandei, posso ajudar em alguma coisa? Não, professor, não é a sua, não. Gente, vocês têm, eu tenho um problema, hein? Cuidado com as coisas que vocês postam. Eu falo, nossa, falei besteira, a pessoa não entendeu nada. Então, Ô, se tiver professor, dúvida. ontem Oi. eu vi um meme assim, aula realmente à distância, porque eu não estou entendendo nada. Não, eu fico vendo as coisas que vocês postam e falo assim, Jesus, será que eu dei aula para ela ontem, ou para ele ontem? Se foi, então eu deve ter feito alguma cagada, falei alguma coisa lá que pelo amor de Deus, não fico com dúvida, não. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ó, então, a estimativa de lucro da empresa aqui anual é R$ 102 mil, tá? 102 mil reais. Muito bem. Aí nós temos um conceito aqui de margem de lucro, rentabilidade e payback. Eu vou deixar esse trenzinho aqui em negrito e sublinhado para depois falar com um pouquinho mais de detalhes dele, tá? A margem de lucro eu vou estabelecer assim, ó, o quanto esse lucro representa na minha venda, tá? Uma coisa é margem de lucro, outra coisa é rentabilidade. Então, ou seja, para eu saber como é que isso aqui está dentro disso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, margem de lucro é igual ao lucro dividido as vendas, tá? Aí depois vai ter aquela questão lá, margem de lucro líquida, margem de lucro operacional, tá? Aqui a gente está falando de margem de lucro líquida, eu estou pegando lucro líquido aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó, margem de lucro líquida. Então, lucro líquido dividido pelas vendas, tem que dar 1 vezes 100, porque ele vai dar 0, alguma coisa, tá? Muito bem, margem de lucro, vou pegar aqui mais rápido. Lucro líquido, 102 mil, dividido por 2.880.000, vezes 100.
Quanto é que deu aí? Coloca no chat também quem fez a conta. $3,54. Exatamente, 3,54%. Tá? Então, o que é a margem de lucro? Eu quero saber quanto é que isso aqui, né? Quanto é que sobrou, tá? Quanto é que isso aqui representa disso aqui, tá? Isso aqui é a sobra disso aqui. Então, eu posso dizer que o meu lucro é de 3,5% das minhas vendas, tá? Me dá uma noção de grandeza. Porque se eu falar assim, meu lucro foi de 102 mil, tá, mas e aí? Foi de 3,5% das minhas vendas. Foi de 10% das minhas vendas. Foi de 20%, 50% das minhas vendas. Toda vez que eu falo em percentual, eu tenho uma noção de grandeza, né? Se eu falo 102 mil reais, mas de quê? Tá? Por exemplo, se eu falo assim, o supermercado A teve 2 milhões de lucro. O supermercado B teve 200 mil de lucro. Qual que é a margem maior? Não sei. Não sei. Agora, se eu falo, o supermercado A teve uma margem de lucro de 40%. O supermercado B teve uma margem de lucro de 20%. Eu sei que o mercado A tem uma margem melhor que o mercado B. Tá? Então, é por isso que é legal a gente trabalhar com percentuais. Alguém me chamou? Professor, Oi. aí deu 3,54. Isso. Essa foi o lucro dele, A margem de lucro. Tá? a margem de lucro. Isso aqui representa exatamente 3,54%. Tá? Se a gente pegar lá 2.880 vezes 3,54%, vai dar 102 mil. Essa é a história do negócio aí. Certo, Raquel? Certo. Por cento, né? É claro, pessoal, que assim, ó, quando a gente faz a conta aqui, ó, a gente está arredondando, tá? Porque, Uhum. por exemplo, ó, eu vou abrir a HP aqui. Se vocês estiverem com ela aí, até vamos fazer uma continha aqui para poder vocês começarem a aprender. Deixa eu pegar. Eu não sei nem como que liga a minha, tá bom. O Caio falou, eu tô louco, a gente viu essa margem em contabilidade. Muito provavelmente você viu sim, o Caio. Viu sim. Professor, onde que apaga ela? Deixa eu compartilhar ela aqui, porque aí fica mais fácil de eu falar para vocês, tá? Um momentinho só. Parece minha, parece minha HPI para vocês? Então, ó, Sim. esse aqui é HP, tá? Ó. Então, assim, ó, aqui, ó, observe aí, ó, tá escrito aí clear, né? Todas essas teclas aqui, então, ó, são para limpeza da HP, tá? CLX, eu apago o visor. Então, toda vez que eu clico em CLX, eu apaguei o visor, tá? Apagou aqui. Isso. Aí é o seguinte, ó. Observe que a HP não tem igual, né? Então, assim, vamos fazer aquela conta lá que ela não tem igual. O resultado dela é a operação. Por exemplo, numa calculadora comum, se você quiser fazer 2 vezes 2, você vai colocar 2 vezes 2, dá um igual. Né? Aqui não, você vai colocar por exemplo, eu quero fazer 2 vezes, tem que ser 2 e dar um enter. HP, assim, é lei, tá? Escrevam isso para vocês. É lei que a sequência por exemplo, todo número que vem nela, a sequência depois desse número tem que ser obrigatoriamente um enter. Tá? Tem que ser. Aí eu quero multiplicar, então eu estou com 2 lá, eu quero fazer vezes 2, então eu vou fazer assim, 2 vezes
tá? A operação dela é o igual, vamos dizer assim. Aí eu quero somar mais 10. Eu vou fazer assim, ó, 10 mais 14. Aí eu quero dividir esse número por 2. 2 dividido 7. Ela é assim que funciona, ela é meio... Mas assim, eu garanto para vocês que na hora que vocês pegaram o jeito do negócio, vocês não vão querer mais abandonar a HP. Tá? Ela não, é só pensar assim, não tem igual, o que eu faço agora? O igual é a operação que você quer. Eu quero multiplicar 7 por 65. Então, 65 vezes. Tá? É assim que funciona ela. Tá? Errei lá, apaga A, CLX. Tá? É assim que funciona ela. Tá? Então, vai treinando. 14, tô com o visor apagado. Então, eu quero fazer, eu tô com um aqui, 14, Enter. Tem que ter esse Enter aqui. Eu quero somar mais 65. 65 mais. Ô, Alex, fica tranquilo que não precisa, tá? Eu quero que. Mais vale, tá? Vocês são profissionais de gestão, né? Vocês vão ter que saber manusear esse trem aqui. Tá? E outra, HP funciona no Excel. As funções que a gente tem aqui vai lá no Excel, tá? Por que é legal a gente aprender a usar HP? Eu me comprometo eu não me comprometo pelo menos agora, pelo menos nessa primeira disciplina que a gente vai trabalhar, que é a consultoria, tá gravado, tá? Eu me comprometo com vocês a não dar nenhum exercício que vocês tenham que usar obrigatoriamente HP. Podemos fazer assim em prova, tá? Se for algum trabalho, alguma coisa assim que a gente pode discutir, ok, usem HP para fazer, mas na prova eu me comprometo com vocês a não dar nenhum exercício que exija HP. Por que exige? Porque haverá situações que vai ser exigido HP. Isso não é o Éder que está falando, é a vida. Na hora que vocês forem calcular o investimento, pense o seguinte, chega uma proposta para vocês falar assim, fulano, eu preciso que você analise aqui um investimento para mim de uma máquina que eu vou comprar de X reais, eu estou pagando um financiamento de X%, e ela vai me dar tantos reais de fluxo de caixa ao longo de 10 anos. Certo? Você já pensou 10 anos e eu quero saber qual que é o fluxo mensal, fluxo de caixa mensal. Você já pensou você tem que fazer essa conta 120 vezes? Tá? Uma que o calculador normal não vai fazer, e outra, aquela científica, né, porque tem a financeira e tem a científica. A científica até vai fazer, mas você vai ter que fazer 120 contas. Se o cara pediu, num período de 10 anos, são 120 meses. Você vai ter que fazer isso 120 vezes para poder estabelecer o fluxo para ele. E a HP, em alguns botões, você vai dar o exemplo para ele. Tá? Então, assim, vai ser exigido o negócio. Tá? Não é à toa que ela está aí para ser usada. Ok? Então, aquele cálculo que a gente fez ali agora mesmo, tá? Olha só, eu vou compartilhar de novo a tela. Eu falei assim, para calcular a margem de lucro líquida, a calculadora bugou, né, tia? Por quê? Aqui, Professor, coitada. Olha aqui, deixa eu te falar. Eu fiz aqui o cálculo que você falou. Ele não somou. Ele não deu resultado. Eu fiz 12 vezes 2, terminou no 2. Ele não me deu. 12 enter. Você tem que fazer enter. Mas aqui, eu fiz. Coloquei então, 12, enter, vezes 2. Não, 2. O vezes tem que ser depois. O vezes é o seu igual. Faz de novo. Você está olhando minha HP aqui? Tô. Então, você falou 12 vezes 2, é isso? É. Você tem que fazer o seguinte, 12, enter. 2 vezes. Eu não acredito. Sim. Mas aí que dá Ao certo. contrário. O contrário. É o que eu falei. A operação, na HP, pensa o seguinte, a operação que você está fazendo,
ela é o seu igual. Tá? Você vai substituir o igual na calculadora comum pela operação que você quer fazer. Aí você quer fazer o seguinte, olha HP aqui, Raquel. Ó. Você quer pegar esses 24 e dividir por 3. Vai pegar 3 dividido. Eu tô rindo, mas é de desespero. Não, vai pegar. Todo mundo tem esse mesma... Vai zerar até com a CLX aqui, ó, Alex, ó. Assim, ó, CLX, zerou. Tá? Ó, observe o seguinte, ó, o que está em laranja aqui, ó, clear, qualquer tecla que vocês clicarem aqui é para limpar alguma coisa. A primeira aqui é para limpar o visor. Tá? Agora, veja só, para vocês verem como é que ela é mais prática no final, ó. Vocês estão vendo essa teclinha aqui, ó, percentual T, tá? Percentual T aqui, ó. Ou seja, esse T é de total, tá? Esse T é de total. Então, ó, veja a análise que a gente fez agora há pouco lá na margem de lucro, ó. Essa conta toda que a gente fez aqui, ó, é para saber o quanto isso aqui representa desse total aqui, tá? Foi essa Não vai não, Murilo. Foi essa o cálculo que a gente fez, tá? Aí, os 102 mil foi para a gente saber o quanto desses 102 mil representa desse total. Então, olha só, aqui, ó, numa calculadora normal, a gente tem que pegar 102, dividir por 2.880, fazer vezes 100 para chegar nos 3,54, tá? Olha na HP, ó. Se eu tenho 2.880, 2.880.000, então eu tenho que pegar 2.880, enter. Tá? Aí eu tenho lá um lucro de 102 mil. 102 mil. E quero saber quanto é que esse 102 mil representa naquele total lá. Eu venho aqui para percentual T. 3,54. Eu não preciso montar uma equação para poder resolver a questão. Entendeu? Ou seja, toda vez que eu quero descobrir, tá? Toda vez que eu quero descobrir o quanto um número representa no outro, tá? Foi isso que a gente fez aqui, ó. Eu quero saber quanto esse 102 mil representa nos 2.880, tá? Vou fazer, ó. Então, eu tenho 2.880.000 é o meu total. Então, vamos na HP, ó. Zerei. 2.880.000, tá? Se é o primeiro número que eu estou colocando na HP, tá? Eu tenho que dar um Enter. Então, esse é o meu total. Ok? Aí eu quero saber desse total, quanto que os 102 mil representa. Então, eu coloco 102 mil e vem aqui, ó, percentual T, percentual do total, 3,54. Ela é show de bola. Daqui a pouco vocês vão estar postando stories com a HP, que vocês vão ver só. Ela é show de bola, essa calculadora. E assim, calma, vocês só não podem desistir dela, tá? Não desista. Não, vocês vão aprender, tá? Pelo menos assim, as operações básicas da HP, o que a gente precisa para poder fazer, vocês vão aprender, tá? Vocês vão ver a hora que a gente começar a calcular, por exemplo, para quem é investidor, né? Para quem é investidor, quanto tempo eu tenho que deixar um dinheiro aplicado numa aplicação tanto, rendendo tanto para ter X no valor? Ela faz tudo isso, tá? Em questões, assim, de segundos, tá? Deixa eu fechar a porta aqui, que meu filho chegou, senão ele vai pular aqui. Um momentinho só. Certo? Ela é top. Então, assim, nesse primeiro momento vai ser assim, vocês vão estar toda hora, tá? Isso vai ser comum, vocês vão estar toda hora procurando o sinal de igual, entendeu? Procurando o sinal de igual. Mas, assim, é questão de prática, tá? Aproveitei que vocês têm um feriado prolongado, que não vai dar para ir para lugar nenhum, tá? Come um ovo de Páscoa e vai fazendo umas situações na HP, tá? E aí, qualquer coisa, chama lá no professor, estou fazendo uma conta aqui, errei, para a gente poder ir trabalhando.
A Não prata, teve ô Gabi, a prata, ô Gabi, ela tem a função da calculadora comum também. Então, você pode selecionar para fazer a calculadora comum. Mas esse ano eu não aconselho, tá? A Platinum. Tá? A Platinum, a diferença é essa. Você pode usar ela como uma calculadora comum, igual vocês têm, ou na situação financeira, que é essa que a gente está usando aqui. Só que aí você vai estar a todo momento tentando usar a função normal. Entendeu? Então, se for para baixar, se um dia você... A Gold, para comprar mesmo, se for para comprar ela de forma física, no dólar, o preço que está, eles estão pagando uns 300. Socorro. Mas não precisa comprar, baixa o aplicativo, tá? Não precisa nem... O aplicativo, ele é mais barato. Ô, filho, o papai tá dando aula agora. Tá, o papai vai imprimir a folha depois, um pouquinho só. Espera um pouquinho, pessoal. Que fofo. O papai te chama já pra você dar tchau pra eles, tá? Vai lá. Só um minutinho. Oi, filha. Já chamo, já. Um momentinho. Desculpa, gente. Então, assim, mas o aplicativo, pessoal, vocês não precisam comprar, não. Se vocês usarem a versão... Comprar o aplicativo. Se usarem a versão grátis, pode usar. Tá? Se vocês forem bons, até no momento que for necessário a prova, eu deixo vocês usarem a prova. Eles são gente boa. Pelo menos eu imagino que seja. Vamos lá. Vamos dar sequência ao nosso cálculo aqui, tá? E a gente vai fazendo pelo... Rapaz, essa aula gravada, ainda bem que você não vaza, porque, olha, é filho entrando, Não sei se eu vou liberar essas aulas para vocês, não. Vamos lá. Está claro aí para vocês, então, que a margem de lucro da empresa é de 3,54% do que ela vende? Então, muito bem. Então, essa é a margem de lucro da empresa, tá? Isso não é rentabilidade, pessoal, porque eu não analisei aqui o quanto foi investido, tá, para que eu chegasse a esse lucro. Então, isso é margem de lucro, tá? A empresa tem uma noção de que cada R$1 que ela vende, ela tem 3,54% de lucro. Essa é a ideia que a gente está analisando aqui, só. Aí ele quer saber a rentabilidade. Toda vez que eu falo em rentabilidade, eu preciso, ou seja, se o negócio foi rentável ou não, eu só tenho condições de calcular comparando o investimento que foi feito para aquilo, tá? Então, quando eu quero calcular a rentabilidade, é quase igual à margem, tá? Eu vou até copiar aqui, ó. Vou colocar no mesmo esqueminha. Rentabilidade. Espalhei tudo, peraí. Rentabilidade é igual, é o mesmo lucro que a gente analisou lá, só que agora eu vou analisar o meu ativo, tá? Que é o meu investimento. Tá? Tudo que a empresa tem como ativo está lá para que possa gerar, né, para que possa voltar em forma de lucro, tá? Ou vendendo uma mercadoria, ou uma máquina produzindo para gerar uma mercadoria, essa mercadoria ser vendida e isso voltar em forma de lucro. Então, ou seja, os meus investimentos, os investimentos que uma empresa fez para poder auferir esse lucro estão lá no ativo, tá? Hoje é fruto de um investimento que está lá no caixa, tá? Ou é para formar para poder formar uma rentabilidade aí. Então, muito bem. Essa empresa, então, ó, se a gente voltar lá no enunciado, ela investiu, aqui, ó, R$300 mil. Tá? Ela investiu R$300 mil para poder lançar este novo produto. E aí, ao longo de um ano, ela teve um lucro, né, estimado de R$102 mil.
Tá? Então, agora sim a gente consegue analisar a rentabilidade. Então, vou pegar esses 102 mil, vou colocar aqui embaixo. Então, lucro líquido, 102 mil, dividido pelo investimento, pelos 300 mil vezes 100. Ô, professor, por que esses 300 mil? 300 mil é o que você investiu aqui, ó. Olha lá, o investimento para fazer esse novo produto foi esses 300 mil. Tá? Ah, Ou seja, tá. tá lá no meu ativo isso. Vamos imaginar, está lá no meu ativo. O que que é esse investimento? São as máquinas que eu comprei, etc. Tal, tá? Entendi, eu Então, não tinha lembrado disso daí. é. Eu cheguei aqui numa rentabilidade de 34%. É isso? Peraí que eu vou tentar fazer na HP. Isso, ó. Vamos lá na HP, ó. Quer ver, ó? Vou compartilhar a tela aqui, ó. Então, a HP, né, eu tenho que pegar o total. O que que eu estou comparando, pessoal? Ó, todas as vezes que vocês analisarem um índice, a base de comparação é o número pelo qual você está dividindo aqui. Então, esse é o total, tá? Esse é o total e eu quero saber quanto isso aqui está nisso. Isso aqui é o total, eu quero saber quanto isso aqui está nisso. Então, lá na HP, eu tenho que colocar o total primeiro. Tá? Ó, zerei o visor. Então, meu total é 300 mil. Eu investi 300 mil. Opa. Investi 300 mil. Enter. E esses 300 mil me proporcionou um lucro de 102 mil reais. Até aí na calculadora é o contrário, a operação. É. Na verdade, ela é mais lógica, né? Porque assim, você não teve primeiro o investimento, então pensa assim, eu não tive que investir primeiro para depois ter o lucro. Então, você coloca o Sim. investimento primeiro para depois comparar o lucro. Tá? Essa é a ideia aí. Então, ó, 102 mil, percentual T, 34%. Ou seja, aqueles 102 mil representa 34% do que eu investi. Tá? Professor, Então, a eu fiz ao minha... contrário, deu certo também, mas depois eu tive que fazer 100 Sim, vai vezes de dar. novo. Na HP você tem como fazer daquele jeito lá, mas assim, o objetivo de usar o percentual T aqui é justamente para você não ter que multiplicar por 100 no final. Toda vez que você fizer ao contrário, vai dar 0,34, entendeu? Aí você vai ter que multiplicar por 100 para achar o percentual. Olha aqui, na primeira aí, ó, para eu descobrir se deu certo a minha margem, eu tinha feito, não deu 102 mil, mas eu fiz na calculadora normal, não sei o que eu fiz errado. É porque isso aqui, ó, Raquel, ó, quando a gente coloca 3,54, deu 102, ou 101, alguma coisinha, uns quebradinhos, talvez, não foi isso? Foi. É porque esse percentual aqui, na verdade, Ele é quebrado? ele é quebrado, a gente está arredondando. Quer ver, ó, voltem lá na HP. Ó, nós estamos usando duas casas depois da vírgula aqui, tá? Não é isso? Sim. Olha que louco a HP é, ó. Veja bem, vamos fazer de novo aquele cálculo lá de 3,54. Então, a gente fez isso aqui, 2.880, enter, 102 mil, percentual T, 3,54. Olha lá, você vai usar os 3,54. Mas está oculto aqui ó, uma sequência numérica, e a HP te mostra isso. Se você quiser aumentar o número de casas da HP, é só você apertar a tecla F e o número de casas que você quiser. Ela aceita até 9 casas. Então, por exemplo, a 3,54, eu estou usando só duas casas após a vírgula. Eu quero, sei lá, 5 casas. Eu vou ver aqui, ó, F5, 3,5167. Ah, Gente, eu quero 9 casas, F9, ó. Tudo isso aqui, ó, é uma dízima aqui, ó. Tudo isso aqui está sendo arredondado naqueles 3,54, você entendeu? que loucura, hein? Por isso que o número às vezes vai dar um pouquinho de diferença. É por isso que ela também ela funciona para cálculo financeiro, porque essa diferencinha aí, por exemplo, imagina a diferencinha de 1 centavo no universo de 1 bilhão. Vai dar um monte de um valor representativo, entendeu?
Então, ela te dá a possibilidade de você trabalhar com mais casas para que o arredondamento não seja tão relevante no cálculo final. Entendeu? Mas aqui a gente não precisa ficar preocupado com isso, tá? A gente pode usar 2 casas aí. Eu, né, depois com o avançar da disciplina aí, eu gosto de usar ela assim, ó, deixar ela aqui, ó, com 4 casas pelo menos. Então, eu dou um F4, fica assim, ó, 3,5417. É esse o percentual, 3,5417%, entendeu? Se você fizer isso lá no seu cálculo, você vai observar que o arredondamento cai, tá? Quanto maior o número de casas que você usar, menor será as diferencinhas aí em virtude de arredondamento. Essa é a ideia. Tá? Mas está claro aqui, ó, que nós temos uma margem de lucro de 3,54% e que a rentabilidade da minha empresa foi de 34%. Está claro? Ou seja, eu tive um lucro de 34% do que eu investi. Eu investi 300 mil, tá? Tive 102 de retorno de lucro. Então, isso representa 34% do que eu investi. É bom? Assim, em termos percentuais, tá? Mas, assim, eu preciso ter uma base de comparação. O que é essa base de comparação? Eu teria possibilidade de ganhar mais em outra coisa investindo os 300 mil reais? Tá? É essa que a gente precisa analisar às vezes. Mas se eu pegasse 300 mil reais, ao invés do laticínio aqui lançar um novo produto, se eu pegasse 300 mil reais e aplicasse alguma outra coisa, ou comprasse ações de uma empresa, sei lá o que for, né? Eu teria essa possibilidade de ganhar mais? É o que a gente chama de custo de oportunidade, ou seja, quando eu peguei 300 mil, caiu aí? Para mim, não. Isso, tá? É o custo de oportunidade. Então, ou seja, quando eu pego 300 mil e invisto em alguma coisa, tá? Eu deixei oportunidades para trás. Por exemplo, vocês tinham a oportunidade de estar assistindo 6 minutos a Marília Mendonça. Mas imagino que vocês avaliaram que a oportunidade de estar aqui ouvindo um babacão falar é melhor do que estar bebendo na frente da televisão, entendeu? Ouvindo a Marília Mendonça, bebendo, gastando dinheiro, olha só. Certo? Então, Professor, assim, Oi. Desculpa te interromper, mas Imagina. a rentabilidade é esse 34% ou é 66%? Não, é 34%. Beleza. Tá? Entendeu? Então, assim, para a empresa poder avaliar se a rentabilidade é boa ou não, Raquel, seu cachorro está latindo? Já até desliguei aqui, porque Não, não. Então, assim, para ela avaliar se isso é bom ou ruim, ela precisa ter uma base de comparação. Ou seja, quais são as oportunidades que a empresa deixou para trás, tá, para poder ter 34% de lucro aqui. É menor ou é pior? Essa é a análise. Tá? Aí, pessoal, ó. Não, espera aí, William. Vocês ligarem lá, vai cair a internet. Aí depois não. Então, ó. Esse payback, pessoal, payback é o tempo do retorno do investimento. Marca para aqui, ó. Tempo de retorno do investimento. a contabilidade é incrível, né? Ela consegue calcular uns negócios que dá medo. É uma coisa linda. Coisa linda. Eu tenho dó, é um pecado as pessoas acharem que contabilidade se resume em fazer razonete, né? Não existe isso. Eu tenho vontade de esfregar uma pessoa que acha que contabilidade se resume em razonete. Não é só isso. Será que essa é a profissão que eu quero mesmo? Não, lógico que é. Ó, payback, então, é tempo de retorno, ou seja, em quanto tempo eu vou recuperar aquele retorno, aquele investimento que eu fiz. Porque, ó, concordem comigo, o cara investiu 300 mil, mas ele recuperou 102 mil no ano só, tá? Então, ou seja, ele não recuperou o investimento ainda, porque está abaixo, tá? Ele recuperou 34% do que ele investiu, ok? Ou seja, quanto tempo vai levar para ele poder ter esse investimento de volta? Porque, assim,
Se ele investiu 300 mil reais, ele precisa recuperar o investimento para daí sim, daí em diante, ele passar a considerar que ele teve um ganho com aquilo, concorda comigo? Porque assim, se eu investir 300 mil reais e recebi 102 mil, eu não posso considerar que aquilo já é lucro, vamos dizer. Aquilo está pagando o investimento. Então, dos 300 mil que eu investi, houve um pagamento, vamos dizer assim, de 102 mil do que eu investi. Ainda tem uma lacuna a ser preenchida do que eu investi. Ou seja, eu vou ter que chegar, então, a lucrar 300 mil reais para que esse investimento considere-se pago, né, seja considerado pago, para daí em diante eu considerar a lucratividade dele. Olha que doideira, tá? Então, o payback é o seguinte, ó. É uma conta simples e fácil de fazer, tá? O que eu investi representa 100%, né? Esses 300 mil aqui, ó, representa 100% do meu investimento, tá? Então, ou seja, se de 100% está rendendo 34, foi a conta que a gente fez aqui, ó, de 100% ele rendeu 34, se manter isso aqui, a gente pegar aí 100 dividido por 34, vai precisar de 2,94 anos. Senhor, não entendi essa lógica. Você investiu 300 mil reais, não é isso? Sim, Isso 300 representa mil reais a 100%. Isso é 100% do que você investiu, concorda? Concordo. Então, se o seu investimento rendeu no primeiro ano 34%, ou seja, quanto tempo vai precisar ele render no 34% para equivaler a 100% do seu investimento? Vai precisar de 2,94 anos. Então, ou seja, aqui, pessoal, doido, mas assim, ó, não é 2 anos e alguns meses. Para a gente saber, tá, quantos meses são, o que eu faço? Ó, eu já sei que é 2 anos e alguns meses. Vou colocar aqui, ó, 2 anos e interrogação de meses. Eu saber quantos meses esse tempo do retorno do investimento. Para eu saber quantos meses dá, eu tenho que pegar essa fraçãozinha, isso aqui é uma fração de ano, ó, tá? Que é igual a 0,94, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 0,94, considerando que um ano tem 12 meses, 0,94, 12 vezes, vai dar 11 meses. Então, são 2 anos e 11 meses para que eu consiga recuperar os 300 mil investidos. Essa é a ideia do payback. Você fez 0,94? Não deu 2,94 aqui, ó. Uhum. Então você já sabe assim, ó, que desse 0,94 é 2 anos. E esses 94 aqui representam alguns meses. Ah, entendi. Entendeu? Então você vai pegar só essa fraçãozinha aqui, ó, 0,94. Se um ano tem 2 meses, quando você multiplica 0,94 por 12, você vai chegar em 11,28, 11 meses. Tá? Ou seja, em 2 anos e 11 meses, mantendo essa mesma rentabilidade que você tem aqui, ó, você recupera os 300 mil reais investidos. Ou seja, a partir de 3 anos, 2 anos e 12 meses já dá 3 anos. A partir de 3 anos, você pode considerar que, de fato, você está tendo um lucro naquele investimento que você fez. Porque 2 anos e 11 meses foi só para poder recuperar o valor investido. Meu Deus do céu, hein? Doa 4. Nossa! Muito tempo para receber, Você acha? para ter Você acha um mesmo? retorno. Você acha mesmo? É nada. Eu não acho, não, tenho certeza. Não, é curtíssimo, é curtíssimo. Você vai ver situações onde leva 5, 6 anos, 10 anos às vezes. É pouco. Tá? Arrisco a dizer para você que numa empresa que você invista 300 mil reais, serão raríssimos os casos em que em 3 anos você consegue recuperar esse investimento. Raríssimos. Tá? E isso aqui, ó, por que é raro? Porque a rentabilidade é considerada boa. 34% de rentabilidade não é qualquer investimento que te promove.
Você ter 34% de rentabilidade é uma boa rentabilidade. É lógico, eu falei para você, a gente precisa analisar os custos de oportunidade. Se eu tenho oportunidade de ganhar mais em outras situações, mas isso vai ser muito difícil de acontecer, dar mais do que 34%. Entendeu? Aí, sim, são outras coisas que precisam ser analisadas. O risco no investimento, né? Se eu tenho pressa ou não. Aí uma série de coisas. Tá? Mas a ideia é que o payback nada mais é o quê? O tempo do retorno do investimento. Se eu investir 300 mil reais, ele está me dizendo aqui que eu vou demorar 2 anos e 11 meses para recuperar esse investimento. Ou seja, eu posso considerar que, de fato, vou passar a ter lucro com 3 anos a partir do momento em que eu investi. Essa é a ideia. Natiele, não me sabota, nós temos 6 minutos de aula ainda. Nath, Tá travando porque você tá com o link da. Você deve estar com. Vocês estão com o link da HP no Note ou no celular? A HP é pesada, bicho. HP, professor. Ah, tá. É, a internet hoje. Uma hora dessa, a internet deve estar bombando mesmo, porque ela. Já começou mesmo o show dela? Ao vivo e as cores. Nossa, meu Deus. A Ueno já estava lá assistindo o show dela e veio aqui só para marcar presença. Pessoal, então assim, ó, vocês entenderam aí a lógica do negócio, tá? O cálculo em si, ele vai dar um pouquinho de trabalho, às vezes vocês vão, nossa, mas como é que chegou? Eu tô brincando, viu, Ana? Eu zoei aqui que você estava assistindo o show da Marília Mendonça e veio aqui só para marcar a presença, mas eu tô zoando. O cálculo em si, pessoal, nós vamos fazer, vamos praticar. O importante é o seguinte, ó, que vocês tentem qualquer cálculo que vocês forem fazer, uma continha de mais, tá? Uma subtração. Tentem usar HP no celular ou nesse link que eu mandei aí, tá? Tentem usar HP para que a gente possa fazer isso aí, tá? Porque isso aí é questão de prática, a questão de prática. De repente a gente pode marcar uma horinha aí extra para poder, só para poder resolver algumas questões da HP em si, entendeu? O que tem no YouTube, né, Tia? Na minha aula, você fala? Indignado. Você não vai cara. Ai. Ai, meu Deus do céu. Não, professor, é Manda que lá. tem um aluno aqui na nossa sala que ele tá gravando e ele tá colocando no YouTube, entendeu? Eu queria ver. Verdade mesmo? Não, não tem nada contra, não. Eu até pensei em já montar um canalzinho no YouTube, mas não sei se é. Professor, monta, dá uma dica lá de tributação. Sei lá, precisa de tempo isso, sabe? Porque o YouTube é assim, é você ficar aparecendo toda hora, né? Dá umas aulas de Pessoal, regulação do ICMS. nossa, Quer dizer, cara. regulamento, né? Pessoal, mas vamos lá. Vocês conseguiram aí? Oi, Anne. Diga. Não, hoje a gente só concluiu a. Assim, só concluímos assim, né? Nós concluímos aquele exercício da aula passada, teve uma questão do payback aqui, tá? Que a gente avaliou, e assim, pessoal, nós aprendemos um pouquinho a mexer na HP, tá? Mas assim, bem pouquinho, ligar e desligar, limpar a tela, essas coisas. Ele fica tranquilo. Você pega isso aqui rapidinho. Mamão papai. Aí amanhã tem um outro caso, né? Tem um outro caso
que a gente vai avaliar, já está lá no ON para vocês, vocês baixam, que a gente vai usar HP, não, vamos forçar na HP, vai ter de novo o payback, tá? Porque assim, ó, só para plantar uma dúvida de vocês, tá, ó. Payback é legal, eu avaliar que em 3 anos é bom? Ah, é legal. O que eu estou falando aqui, né? Que mantendo-se aqui um lucro de 102 mil em média, tá? O que eu estou falando? Que eu tenho que ter 102 mil de lucro num ano, 102 mil no segundo, e 102 mil quase chegando no terceiro, deu 2 anos e 11 meses. Ou seja, são quase 3 anos lucrando 102 mil, e a questão aqui é óbvia, né? Se você pegar 102 vezes 3, vai dar 306 mil reais, ou seja, vai passar um pouquinho só do valor investido, que é 300 mil. Então, é uma questão óbvia aqui, né? Está falando que o payback é 2 anos e 11 meses, quase 3 anos. Se a gente pegar, que é 102 mil um ano, 102 mil no outro, 102 mil no outro, 3 anos, vai dar 306 a somatória disso. Se eu investi 300 mil, então é uma questão óbvia que a gente está provando aqui que o payback é em 2 anos e 11 meses. Mas é o seguinte, vocês imaginam que 102 mil reais valerá a mesma coisa daqui a 3 anos, por exemplo? O que eu faço com 102 mil reais hoje, eu farei daqui a 3 anos? Não farei. Não farei. Então, aí, assim, o payback ele tem essa deficiência. Tá? Ele me dá o tempo, mas ele não mede a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Então, assim, depois a gente precisa aprimorar o cálculo. Tá? Tem que levar em conta aí a desvalorização dessa grana, a inflação, tá? Porque eu não consigo fazer. Isso é óbvio, se a gente pegar, se a gente for no mercado hoje com 100 reais e no mercado daqui a 6 meses com 100 reais, a gente já não vai conseguir trazer a mesma coisa. Tá? É uma questão de lógica mesmo, que de fato existe. Mas, enfim, o que eu preciso que vocês agora, no momento, lembrem desses detalhes aqui, a da margem de lucro que a gente calculou, da rentabilidade e do payback aí. Ok? Tá certo, pessoal? 8h20 em ponto. Da minha parte, vocês estão liberados para assistir a Marília Mendonça até 20h40. Quem que dá aula agora? No próximo? A professora Ângela de Estatística. Então, é cálculo também, entendeu? Então, não boicota ela, não.